Olá, queridos alunos do quinto ano, que bom estarmos juntos mais uma vez. Separa aí o material, lápis, caneta, lápis, borracha para fazer as anotações e vamos iniciar a nossa aula. Hoje na nossa aula nós vamos continuar com a nossa unidade temática de Terra e Universo e nosso objeto de conhecimento será as constelações e mapas celestes. Nós iremos trabalhar a habilidade de número 10 do nosso currículo de Ciências da Natureza. O que vamos aprender de fato hoje? Nós vamos relembrar sobre o universo e os seus astros, aprender o que são constelações, identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos como os mapas celestes, e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite. Então vamos começar relembrando um pouco o que é o universo e os seus astros. Vamos revisar agora o que é o universo. Do latim, a palavra universo significa todo inteiro ou tudo em um só e corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia existente. Ele reúne os astros, planetas, cometas, estrelas, galáxias, nebulosas, satélites, entre outros. É um local imenso e para muitos infinito. Galáxias. O que são galáxias? As galáxias são formadas por agrupamentos de vários corpos celestes, principalmente planetas, estrelas, poeira cósmica e outros elementos astronômicos que ficam em um centro comum. A força da gravidade é a principal responsável pela união dos seus componentes. A galáxia em que estamos é a Via Láctea. Dentro da nossa Via Láctea existe o Sistema Solar. O Sistema Solar compreende o conjunto constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão sob seu domínio gravitacional. É composto por 8 planetas, conforme se considera hoje em dia, além de planetas anões e corpos celestes como asteroides, meteoros, cometas e satélites. Se você observar aí na imagem, você vai ver os 8 planetas que fazem parte do Sistema Solar, que são Netuno, Saturno, Marte, Vênus, Mercúrio, Terra, Júpiter e Urano. O nosso planeta Terra, certo? Ele faz parte do Sistema Solar. O que são planetas? Planetas, como o nosso planeta Terra, são corpos celestes sem luz e calor próprios, sólidos, arredondados e com gravidade própria, os quais giram em torno de uma estrela maior. Por não ter luz própria, certo? Eles giram em torno de uma estrela maior, que é para receber iluminação, certo? Como o nosso planeta Terra. A gente viu em aulas anteriores que o Sol ele é responsável por iluminar e aquecer o nosso planeta. Satélite natural. O que são satélites naturais? Também chamados de luas, com L minúsculo mesmo, certo? São objetos celestes que orbitam planetas e asteroides. No Sistema Solar, existem centenas de luas de diferentes tamanhos, formatos e tipos. O satélite natural do nosso planeta é a Lua. A nossa Lua ela foi a primeira a ser descoberta, certo? Por isso ela é chamada de Lua e ela é escrita com L maiúsculo. E as demais que foram descobertas posteriormente, elas estão escritas com L minúsculo, certo? Mas elas possuem outros nomes, como por exemplo aqui na imagem. Nós temos aqui a Titã, o Calisto, o Ló, a Lua que é o nosso satélite natural, que é o satélite natural da Terra, que nós aprendemos muito sobre ele na nossa aula anterior, e o Ganimedes.
revisado, certo? Alguns assuntos do que é o universo, para vocês que esqueceram um pouquinho relembrarem, nós vamos ver agora o que são constelações. As constelações são conjuntos de estrelas e outros objetos celestes em uma determinada região do céu. O desenvolvimento de aparelhos de observação astronômico proporcionou maior precisão na identificação das constelações e, conforme a União Astronômica Internacional, a UAI, existem 88 delas registradas. Como é que as constelações surgiram? O conceito de constelação surgiu na pré-história, quando as pessoas usavam para descrever suas crenças ou mitologias. Por isso, diferentes civilizações adotaram ao longo da história as suas próprias constelações. Os nomes das constelações foram inventados pelo ser humano, partindo das representações imaginárias que surgem no céu quando ligamos as estrelas próximas. Mas, apesar de parecer que estão próximas uma das outras, na verdade, elas estão bem distantes. Com o tempo, os povos perceberam que as constelações podiam ser úteis. Era possível identificar os períodos de caça, agricultura e pesca. Serviam para determinar a passagem do tempo, as estações do ano e o clima. Elas eram usadas também como orientações para os navegadores. Classificação das constelações. As constelações são classificadas em 4 grupos: boreais, austrais, zodiacais e equatoriais. As boreais são as constelações presentes no hemisfério celeste norte, as austrais no hemisfério celeste sul. As zodiacais são as próximas dos limites entre o hemisfério celeste norte e sul, e as equatoriais são as cortadas pelo equador celeste. Observe aqui no mapa mundi, certo? Aqui eu tenho o hemisfério sul e o hemisfério norte. Aqui dá para você perceber quais são os continentes, certo? Em que os grupos de constelações estão presentes. Por exemplo, Ásia, África, Europa, América do Norte e América Central tem o grupo de constelações de boreais, zodiacais e algumas equatoriais, dependendo da localização e do continente. Os continentes de Antártica, Austrália, Oceania, parte da África e a América do Sul estão as constelações austrais, zodiacais e, dependendo da localização, algumas equatoriais, certo? Então, aqui estão os grandes grupos, certo? De constelações norte e a que ficam no hemisfério sul. Principais constelações. A gente viu que tem 88 constelações registradas pela UTAI. A gente viu que existem 88 constelações registradas, certo? Segundo a UAI. Não dá para a gente ver e falar sobre todas, porque são muitas, certo? Então, a gente vai falar sobre as principais constelações. A principal constelação do hemisfério sul é a constelação do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, também chamada de Cruz, sempre foi observada por povos desse hemisfério, visto que ela é um excelente relógio. Porque as suas estrelas principais, chamadas de Rubídia e Magalhães, elas levam 24 horas para dar um giro completo, certo? Por isso, ela é usada como um relógio. Principal constelação do hemisfério norte. A Ursa Maior,
que está localizada próxima ao Polo Norte Celeste, ela é a terceira maior constelação e suas estrelas têm um brilho intenso, podendo ser facilmente identificadas. Se vocês observarem aqui na imagem 2, ó, o desenho dela lembra muito o urso, por isso ela é chamada de Ursa Maior. Lembrando, ó, que essas linhas que estão na imagem, elas não existem, tá? Elas são imaginárias. Existe uma lenda de povos antigos sobre a Ursa Maior, certo? Se você tiver interesse de conhecer essas lendas, certo? Dessa constelação, solicita seu professor que acesse o link que está aqui no slide, certo? E envie para você. Constelações visíveis do planeta Terra. Então, aqui tem algumas constelações que são visíveis para nós, certo? Para o nosso planeta. A constelação de Órion, a constelação de Cão Menor, constelação de Pégasus, Cão Maior, Fênix, Ursa Menor, Andrômeda, e além dessas duas também tem a que a gente falou, Cruzeiro do Sul e a Ursa Maior. Nos estudos da astrologia, há 12 constelações correspondentes aos 12 signos, divididos nos 12 meses do ano, que surgem conforme a posição dos astros na data de nascimento. Essas constelações são chamadas de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Você já deve ter ouvido alguém perguntar assim, qual é teu signo? Meu signo é Leão, meu signo é Escorpião. É exatamente, certo, baseado nessas 12 constelações. É a posição do seu nascimento, certo? A data, o ano e o local onde você estava, que você vê qual constelação estava presente naquele momento. E aí, por isso que tem esse costume de dizer que quem nasce, por exemplo, no mês de outubro e novembro é do signo de Escorpião. Segundo os astrólogos, as pessoas sofrem influências em sua personalidade sobre o signo a qual é regido. Observe que as 12 constelações dos zodíacos são vistas de 2 hemisférios. Então aqui, ó, eu tenho o desenho da constelação de Áries, de Touro, de Gêmeos, de Câncer, de Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora vamos ver o que é mapa celeste, certo? Carta celeste ou mapa celeste é um mapa do céu, que pode retratar toda a extensão das 88 constelações existentes ou uma parte do céu, mostrando como ele é visto de um determinado lugar. Para visualizar o céu, o indicado é um planisfério que combina vários mapas celestes de um ano inteiro num determinado local. Aqui está uma imagem, certo? Que foi tirada no dia de hoje, e aqui é um mapa celeste visto da cidade do Recife. Então aqui está todas as 8 constelações, certo? Um mapa de todas as 88 constelações presentes, existentes no nosso universo. Agora, ó, se liga aqui. Devido ao movimento de rotação da Terra, a aparência do seu retorno depende da hora, do dia e do ano. Então, ó, essa busca ela foi feita no dia 19 de agosto. Mas se você, por exemplo, for fazer um mapa celeste daqui a 3, 4 dias, vai ser talvez um outro mapa celeste, certo? Porque as posições das constelações elas vão variando no decorrer dos dias. Nos dias atuais, a tecnologia permite observar o céu com detalhes,
seja para estudos sobre o universo ou apenas para localizar as constelações e os astros. Então, além do mapa celeste que era usado mais antigamente, com o avanço da tecnologia, certo? Hoje nós podemos ver, localizar e conhecer sobre o universo, constelações e astros através do nosso celular. Se for possível, observe o céu à noite acompanhado de um adulto utilizando um aplicativo. Discuta com seus colegas e professor quais constelações conseguiu encontrar através do seu celular. Uma dica de aplicativo bom para você realizar essa atividade é o StarChat. Então, vai lá no seu Google Play, baixa o aplicativo, certo? Acompanhado de um adulto à noite, você pega o celular a partir desse aplicativo para você observar as estrelas, certo? Por que tem que ser à noite, professora? Porque o Sol, ele ofusca o brilho das estrelas durante o dia, certo? Então não é possível ver as constelações durante o dia, apenas à noite. E também algumas cidades que são muito iluminadas, que tem muita iluminação, também fica difícil visualizar. Então é bom ir para um lugar, certo, que seja pouco iluminado para observar, mas lembre de estar acompanhado de um responsável adulto. As constelações e cada estação do ano. Órion marca o início do verão no hemisfério sul e pode ser vista nas noites serenas do mês de dezembro. Outras constelações que podem ser vistas no hemisfério sul e que também marcam as demais estações do ano são as constelações de Leão, Escorpião e de Pégasus, certo? A constelação de Leão, ela marca o outono. A de Escorpião marca o inverno e a de Pégasus marca a primavera. Então, a gente viu lá no início da aula que os povos antigos, eles usavam muito as constelações para se localizar, para a agricultura, para a pesca e também para saber o clima, ou seja, as estações do ano, em que período o ano estaria, certo? Então, através dessas constelações, a constelação de Órion, a constelação de Leão, de Escorpião e de Pégasus, é possível saber como é que está o clima e em que estação do ano você está. Aqui estão as nossas referências, certo? Até a próxima aula. Continue se cuidando, certo? Ainda estamos, infelizmente, em pandemia. Então, o uso da máscara, do álcool em gel, ele é importantíssimo. Se você tem acesso à plataforma do YouTube, vai lá no canal Vitória Ensina em Casa, acesse as nossas aulas posteriores, acesse essa aula, dá pause, revisa, faz anotações. Até a próxima!